Olá, pessoal! Meu nome é Gislene Rodrigues, eu sou psicóloga comportamental cognitiva há 40 anos e fui convidada pela Iris e pelo CBI of Miami para fazer essa palestra para vocês, para explicar a importância do tratamento dentro da TCC, né, para o TEA. Então, ou seja, eu vou explicar para vocês como é extremamente importante a terapia comportamental cognitiva estar envolvida no tratamento do transtorno do espectro autista, tá bom? Eu fiz um roteirinho aqui, mas eu quero gastar o mínimo de tempo possível falando sobre diagnóstico, porque eu quero gastar mais o meu tempo explicando coisas práticas para vocês, para a gente... principalmente porque os pais, quando me procuram, os professores, quando me procuram, o que eles querem? Eles querem qualquer coisa que seja prático para eles poderem usar imediatamente dentro da clínica deles. Então, eu vou explicar como é importante, tá, o tratamento ser dentro da terapia comportamental cognitiva. Bom, a gente sabe, né, que o TEA, ele é um transtorno de desenvolvimento, tá, e que geralmente, tá, a criança ela tem dificuldades de relacionamento, dificuldade de comunicação social, tem comportamentos repetitivos, tem uma inflexibilidade cognitiva muito grande. Então, o objetivo da terapia comportamental cognitiva é trabalhar esses aspectos com a criança dentro da clínica e também orientar os pais. E por que é fundamental orientar os pais? Porque a gente sabe que o comportamento da criança, ele vai ser sempre influenciado tanto para aumentar o comportamento ou para extinguir e diminuir o comportamento, dependendo de como esse comportamento será consequenciado. Então, nós sabemos que existe uma tríade comportamental. Existe a causa do comportamento, que às vezes pode ser justificada por questões orgânicas. No TEA tem muita justificativa orgânica, neurológica, né? Daí tem o comportamento emitido, e o comportamento é ação, é pensamento, é sentimento. Então não é só o que a criança faz, também é aquilo como ela pensa e como ela sente, porque isso vai fazer muita diferença, inclusive, na criança TEA por conta da questão sensorial dela. A gente sabe que existem muitas questões sensoriais ligadas ao TEA que vai impactar também no comportamento manifesto dela, que é a forma como ela se sente, ok? E a psicologia comportamental também tem muitos protocolos para trabalhar com isso. E a gente orientando os pais devidamente quais são as estratégias que eles podem fazer para consequenciar a criança em cada comportamento dela, os pais eles vão ser com toda certeza, o elemento mais importante para essa criança se desenvolver adequadamente. Portanto, a terapia comportamental cognitiva também precisa orientar fortemente os pais de estratégias eficientes para que o filho desse pai e dessa mãe tenha sucesso no tratamento e tenha evolução no seu quadro, ok? Então, o que nós temos aqui? A terapia comportamental cognitiva, então, ela trabalha sempre com pensamentos, emoções, comportamentos, porque tem muita gente que acha que terapia comportamental cognitiva trabalha só com ação, só com aquilo que é comportamento manifesto, e isso não é uma verdade, tá? A gente vê realmente a criança como um todo, isso é importante a gente saber, e obviamente o nosso objetivo é mudar os padrões comportamentais dessa criança, e também mudar o padrão comportamental dos pais. Porque muitas vezes os pais fazem comportamentos achando, eles não acham, eles têm certeza que aquele comportamento do pai é adequado para aquele caso e, infelizmente, isso que a gente vê muito em clínica, os pais ficam muito equivocados, perdidos em como lidar com a criança. Inclusive, por isso que a Iris, ela entrou assim, essa inteligência artificial, ela entrou como uma forma de ajudar os pais a sempre ter um recurso, uma resposta de apoio para você saber como lidar com o seu filho de uma forma adequada, né? Então, ele é uma plataforma que é um presente para todos nós, né? Inclusive para os profissionais que também podem usar esses recursos, ok? Bom,
No TCC, no TEA, trabalha muito com regulação emocional, porque o que acontece com a criança que tem TEA? Realmente ela se desregula, na verdade, quem não tem TEA também, né? Se desregula muito emocionalmente. Então, existem estratégias dentro da terapia comportamental cognitiva que ajudam a criança a ela entender melhor seus sentimentos, suas emoções e principalmente saber que tipo de comportamento, de recursos que ela pode usar para ela conseguir aumentar cada vez mais essa regulação emocional. E ainda existe um agravante no TEA, que muitas crises são comportamentais, o que a gente chama de birra, e muitas não. Muitas crises acontecem por conta da superexposição em muitos elementos. Então, quando tem muito som, muita luz, quando são muitos estímulos, às vezes a criança, ela realmente tem dificuldade de lidar com isso e ela entra no surto, né? E então, o profissional, os pais, eles têm que estar habilitados, informados, eles têm que ter o conhecimento de conseguir diferenciar uma coisa da outra, porque a forma como você lida com cada uma é diferente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente. A outra coisa que a TCC faz é trabalhar muito, muito, muito com habilidades sociais, porque a gente sabe que o que é o TEA, principalmente, é uma dificuldade de aprendizagem naquilo que se refere ao social. Então, você treinar as habilidades sociais no teu paciente, treinar as habilidades sociais com o teu filho, é de fundamental importância para o desenvolvimento dele e a qualidade de vida que ele vai ter no futuro, porque ele vai se relacionar, né, com as pessoas, quando é criança, com os seus pares, né, então ele precisa aprender a se relacionar com os seus pares. Quando é adolescente, então, no final, eu quero falar bastante sobre essa questão das habilidades sociais e a importância disso para o adolescente, que é muito difícil psicólogo conseguir trabalhar com adolescente. Os pais têm uma dificuldade maior quando a criança entra na adolescência, por conta de adolescência sozinha, tá? Sem transtorno. Ela já é sindrômica, porque ela apresenta muitas mudanças neurológicas que vão impactar na forma como esse adolescente se relaciona com o mundo, com os pais, com seus pares, né? Muda os reforçadores, os desejos, então os pais têm que também estar pronto para usar novas estratégias para saber lidar com isso, e no final eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque acho muito importante essa questão do adolescente. Eu trabalho bastante com adolescente, então, para mim, eu só atenderia adolescente, de tanto que eu gosto. Outra coisa que também a TCC trabalha, tá? É com a questão da flexibilidade cognitiva, porque a gente sabe que um dos critérios para o diagnóstico, né, do TEA é ele ser mais rígido de pensamento, da forma como ele vive, ele não consegue entender muitas vezes na comunicação palavras ambíguas, então a gente tem que trabalhar muito de uma forma pragmática, muito de uma forma concreta, né, para o TEA. Então, dentro da psicologia, dentro da TCC, a gente também tem que encontrar estratégias para trabalhar com isso e também com resolução de problemas, porque a gente sabe também que existe uma dificuldade, muitas vezes, no TEA, de enfrentar dificuldades, porque às vezes a forma como ele deveria enfrentar aquilo não faz parte do repertório comportamental dele. Então, montar, construir esse repertório comportamental para o TEA é de fundamental importância. E é isso que a TCC trabalha muito, 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 trabalhando com o que a gente chama de estratégia de coping. Estratégia de coping são as estratégias que ele pode usar, e isso é treinado, tá? Com o TEA em clínica. Como que ele pode resolver diante de cada situação, problema, quais são as alternativas que ele tem para ele conseguir resolver aquilo. E às vezes a estratégia é esquiva, às vezes a estratégia é fica longe, por exemplo, se ele está numa situação muito intensa,
tá? De estímulos sensoriais que ele está começando a desregular. Então, a gente ensina também a estratégia de ele conseguir sair daquele ambiente muito barulhento ou com muitas luzes, um aniversário na hora que vão cantar parabéns, é muito comum isso acontecer. A criança está de boa, está brincando no aniversário e na hora que vai cantar parabéns, a criança surta, porque ela tem uma sobrecarga desses estímulos. Então, daí ela precisa se afastar para ela conseguir se regular emocionalmente para depois devagarinho inserir na festa novamente, porque ela tem o direito, né, de curtir a festinha, ok? E também trabalhar com estratégias para redução da ansiedade. Bom, quando a gente fala de trabalhar com estratégia de redução de ansiedade, a gente tem que falar redução de ansiedade das mães, dos pais também, né? Porque vamos combinar que a gente sabe a luta que é uma mãe que tem um filho TEA, para o mundo aceitar, para a escola entender, para conseguir fazer o PEI, que é extremamente importante. Hoje é lei no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem a obrigatoriedade das escolas fazerem o plano de ensino individualizado de cada criança, mas, infelizmente, muitas vezes os pais têm que brigar, lutar para que os direitos dele e do filho dele sejam aceitos. Então, é muito importante a gente também entender de leis, porque quando a gente sabe os nossos direitos, a gente tem mais condição de reivindicar. E os profissionais que estão envolvidos, tranquilamente, eles têm que entrar nessa luta juntos, porque trabalho de equipe é de equipe. Ninguém larga a mão de ninguém, tem que orientar a escola, porque os professores também têm muitas dificuldades de lidar, principalmente quando o aluno tem dificuldades de tolerar frustração, ou quando ele tem crises na sala de aula por ter muito estímulo, porque afinal de contas uma sala de aula tem 30 alunos, né? Então você imagina a professora ter que dar conta disso, geralmente dependendo do nível, né, da criança com TEA, tem assistente na sala. Às vezes não, infelizmente. Então, a gente tem que orientar esse assistente, tem que orientar esses professores e dar estratégias para eles conseguirem lidar com toda essa situação. O TEA que tem ansiedade, ele precisa aprender estratégias de relaxamento, de mindfulness, ele tem que conseguir escanear o corpo deles e entendendo as emoções que ele tem. Às vezes ele tem que conseguir discriminar, entender, perceber quais são os gatilhos que desregulam ele. Então, esse é um trabalho muito importante também que o profissional que trabalha com TCC deve fazer dentro da sala de aula. Bom, ensinar para o professor também usar dentro da sala de aula, ok? Bom, a TCC trabalha bastante com recursos visuais, a gente ensina também para os pais, principalmente o TEA nível 3, né, que ele não é verbal, então trabalhar com figuras, né, com rotinas, com rotina de figura, vai escovar os dentes, coloca uma figura, né, de uma criança escovando os dentes, tomar banho, coloca a figura de uma criança tomando banho, para ele entender o que você quer, o que ele vai fazer agora, e principalmente dar previsibilidade à criança, que ela tem uma previsibilidade do que vai acontecer com ela, o que vai acontecer no dia. Então o professor pode fazer isso, né? Dar a previsibilidade de tudo que vai acontecer durante aquele dia, porque ele vai ter uma noção do que o ambiente, como o ambiente espera que ele se comporte. Então, você dá um mapa para ele, da mina, e daí é mais fácil para ele, inclusive, isso serve para qualquer criança e qualquer adulto. Quando a gente tem previsibilidade do que vai acontecer, a gente diminui até a produção de cortisol. É verdade, então quanto mais previsibilidade, melhor, tá? Então, pode usar recursos visuais para você montar um roteiro. Os pais podem fazer isso, a escola pode fazer isso sem problema nenhum, não é difícil, você pode pegar figurinha dentro da internet, né, e monta um roteirinho, ok?
Bom, a gente sabe que com TEA é extremamente importante trabalhar com linguagem concreta. Obviamente, você sabe que se você chega para uma criança e fala que ele está engolindo sapo, ele acha que ele está pegando uma rã e comendo. A gente sabe disso. Então, é muito importante a gente lembrar que quanto mais concreto, melhor. Porém, isso eu aprendi na minha experiência de 40 anos de clínica, porque fazem 40 anos que eu trabalho com clínica, mas eu também dei aula na UEM, eu dei aula no Sesumar muitos anos, eu trabalhei em APAE 8 anos, então eu tenho bastante experiência, né? Então, o que eu tenho observado? Que as crianças, quando elas aprendem aquilo que é, por exemplo, alguma figura de linguagem ou alguma coisa dúbia, elas aprendem e daí elas vão saber para sempre. O problema é que você precisa traduzir para ele, né? Então, quando você usar, vou pegar o exemplo que eu dei, né? Engolir um sapo, você tem que explicar, ó. Quando a pessoa fala você está engolindo sapo, quer dizer que você está tolerando muita coisa que você está vendo e ouvindo e tolerando sem dar uma resposta muito agressiva, por exemplo. Então, quando você exemplifica para ele, a partir daquele momento, ele vai ter condição de entender dali para frente toda vez que ele ouvir essa figura de linguagem, ok? Então, você pode sim trabalhar, só que tem que necessariamente explicar para ele o significado. Uma vez aprendido, aprendido está. Eu estou falando com vocês, estou lembrando de um monte de história aqui da clínica, às vezes não dá para dar muito exemplo por causa do curto tempo, né, que a gente tem aqui. Bom, todas as sessões da terapia comportamental cognitiva sempre são estruturadas. O que isso quer dizer? É que a gente sabe o que vai, pelo menos deveria saber, a gente sabe o que vai fazer na primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, quinta sessão e vai embora. E todas as sessões, necessariamente, ela tem que estar conjuntamente com uma assessoria aos pais e com orientação parental concreta de estratégias que já são todas baseadas em evidência, porque a terapia comportamental cognitiva, tudo que a gente usa, 100%, é baseado em evidência. A terapia comportamental cognitiva não trabalha com opiniões. Então, tudo que eu estou falando, inclusive aqui para vocês, nada é opinião minha, tá? Tudo é provado cientificamente através de pesquisa, laboratório. Então, a gente tem que entender que a psicologia comportamental cognitiva, ela não é um chutômetro, né? Você não tem que achar nada, você tem que saber a evidência, como que aquilo vai funcionar e de que forma que você vai usar aquela estratégia para atingir qual objetivo. Inclusive, você pode medir, isso é super bem-vindo na TCC, né? Da gente fazer uma avaliação, a gente chama de linha de base, um nível operante do comportamento antes da intervenção, daí qual intervenção que você vai usar e depois o resultado, daí vira gráfico isso, muitas vezes, né? Daí você tem que saber como que aquele comportamento aumentou, porque se você for criar um repertório comportamental, ele tem que aumentar. Por exemplo, fazer tarefa sem reclamar, você tem que aumentar esse repertório, tá? Mas fazer birra, por exemplo, daí você tem que diminuir. Então, você tem que ter uma linha de base para você conseguir saber se aquela estratégia que você está usando está sendo eficaz, eficiente ou não, ok? Porque se você faz, né, sem essa medição, você perde a referência, você tem que ter um referencial para saber se a tua estratégia está sendo eficiente ou não. Porque se a sua estratégia não for eficiente, obviamente você vai ter que trocar de estratégia. Existem 240 estratégias de modificação de comportamento dentro da terapia comportamental cognitiva, ok? A gente não usa todas com todos os clientes, mas você que é profissional tem que saber das 240, ok? E saber depois diferenciar qual estratégia que você vai usar para cada caso, porque cada caso, cada criança é uma criança, então você tem que saber a especificidade de cada caso para você elencar as estratégias que você imagina que serão eficientes ali, mas você só vai saber se é eficiente de verdade se houve mudança comportamental. Porque se não houve mudança comportamental, pode mudar de estratégia, porque às vezes você achou que estava sendo até reforçador e no final às vezes estava sendo punitivo.
o que é reforçador para umas crianças não é reforçador para outras crianças, e o que é punitivo para umas crianças não é punitivo para outras. Então, cada caso é necessário avaliar daquela criança o que é reforçador e punitivo para ela, ok? Então, veja bem, a gente trabalha também sempre com treino comportamental, isso não tem jeito, né? Então, o treino comportamental, e essa é a grande vantagem que a TCC tem dentro de outras linhas, porque como a gente faz um treinamento, que a gente já sabe pelas evidências, né, quais estratégias têm a maior probabilidade de dar certo, tá? Você já vai treinar em cima daquilo que é necessário. Às vezes tem que treinar atenção, concentração, às vezes tem que treinar autorregulação, às vezes tem que treinar o que fazer quando você sente raiva, o que você fazer quando você sente medo, o que fazer quando você não consegue dormir sozinho, o que fazer quando você precisa fazer o treino de toalete. Então, esses treinamentos dentro da TCC, eles são extremamente pragmáticos, eles são práticos. Então, dentro dessa linha, de todas, de longe, ela que tem mais recursos para fazer esse tipo de tratamento, ok? Sempre, 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 sempre com a participação da família. Não tem boquinha, não tem como tratar uma criança sem orientação parental. Porque se você não ensina para o pai e para a mãe como ele tem que consequenciar a criança, a chance dessa criança progredir é muito pequena. Por quê? Porque ele vai ficar 1 hora com você, com o paciente, com o cliente, com o psicólogo, né? Sei lá, talvez por semana até, mas ele vai ficar todas as outras 23 horas durante 7 dias por semana com os pais. Por isso tem que treinar o professor também, que vai ficar pelo menos 5 vezes por semana, pelo menos 4 horas com esse professor. Então, eles têm que saber como consequenciar, sem orientação parental, sem progresso. Tá? E, então, isso quer dizer que não adianta só ficar colocando a criança para fazer 150 milhões de sessões de aba se você não orientar a família. É importante. Cartão de emoções. Então, a gente tem vários, né? Você pode usar figurinhas, né, com a criança com raiva e daí treinar a criança distinguir, perceber que aquela expressão significa raiva, alegria, nojo, amor. Então, a criança tem que ser treinada a essa percepção. Esse treinamento vai ser fundamental para quando ele for se relacionar, principalmente na adolescência. Porque na adolescência é quando ele vai ter uma maior necessidade de se relacionar com seus pares, ok? Isso é biológico, não tem o que fazer. E daí que vai ser importante ele conseguir perceber, por exemplo, quando ele está conversando com alguém, se aquele assunto que ele está conversando com a pessoa, se está sendo interessante para a pessoa. Então, ele vai ter que sair um pouco do olhar dele para entrar no olhar do outro. E isso tem que ser treinado, porque essa é uma dificuldade muito grande do TEA. Então, trabalhar com cartões de emoções, ele tem que entender o nome dos sentimentos dele, o nome dos sentimentos dos outros, e principalmente entender que não é porque ele pensa e sente assim que é necessariamente uma verdade. Então, olha só, depois vou falar um pouquinho da teoria da mente que vai explicar sobre isso aí. A gente pode trabalhar também com histórias, a gente também eu trabalho bastante com fábulas dentro da clínica, porque as fábulas sempre têm moral da história, e daí você pode trabalhar aquilo, histórias sociais, né? A criança, quando ela é verbal, principalmente quando está TEA nível 1, né? Ele chega contando alguma coisa que aconteceu, e daí você pega aquele elemento que ele trouxe para você conseguir incluir ali, ele entender o que é cooperação, o que é você respeito, né, empatia. Então, você usa aí as histórias sociais que ele pode trazer. Bom, a gente também trabalha, às vezes, com escalas emocionais. Na verdade, eu não trabalho muito com escalas emocionais, mas existe dentro da TCC escalas emocionais, você dizer assim, quanto de 0 a 10 que você ficou bravo ou com raiva daquilo que aconteceu. É importante trabalhar com escalas, eu acho, em situações, por exemplo, assim, ele tem medo,
por exemplo, né? Ele tem medo de dormir sozinho, ele tem medo escuro. Então, você aplica as estratégias, as técnicas, tá? Às vezes de dessensibilização sistemática, que é uma estratégia extraordinária, serve para todo mundo. E daí você vai, dentro dessa escala, vendo se esse medo se diminuiu ou não, se aquela estratégia que você está fazendo está fazendo diminuir a sensação, o sentimento dele de medo, porque daí se não tiver a gente muda de estratégia, então isso é importante também, trabalhar com escalas para você mais ou menos ter uma medida, ok? Bom, eu trabalho muitas vezes com agenda, às vezes, dependendo, eu não trabalho com agenda visual, é porque depende do nível, né, da criança. Então, se a criança é nível 2, 3, talvez trabalhar com agenda visual, de colocar figuras na agenda para ele entender o que ele precisa fazer, em que momento, isso facilita a vida dele e dos pais, né? A gente não quer só facilitar a vida da criança, a gente quer facilitar a vida dos pais. Portanto, identificar as emoções são importantes. Então, você pode trabalhar com termômetros emocionais, cartões de sentimento, reconhecer emoções, porque você pode usar histórias, tá? E questionar a criança. Nessa figura aqui, você acha que ele está sentindo o quê? Daí a criança fala, medo. Eu falo, beleza, isso realmente uma expressão de medo, porque a criança precisa fazer a leitura social de quem está conversando com ele, para ele não virar aquele adolescente, aquele adulto, porque até fica adulto, né? E daí, às vezes, fica aquele cara chato que tem hiperfoco, gosta de falar sobre um determinado assunto, sei lá, dinossauro. E daí ele quer falar só sobre dinossauro e não percebe que o ambiente já esgotou, ele já tem que trocar de assunto. Então, ele vai perceber isso nas microexpressões do ouvinte. Então, olha só como é extremamente importante ele conseguir fazer esse tipo de trabalho. Ok, trabalhar com reestruturação cognitiva. Bom, agora a gente não está entrando mais só na questão comportamental, a gente está entrando na questão do pensamento. Então, do mesmo modo que todo mundo tem pensamentos automáticos, às vezes que impedem ele de seguir em frente, às vezes crenças centrais que são equivocadas, né? Crenças centrais do tipo assim, eu não presto para nada, eu sou um lixo, eu nunca acerto, ninguém gosta de mim, né? Então, essas crenças centrais também são trabalhadas dentro da TCC. Às vezes pensar, perder é horrível. Não, perder faz parte da vida. Nem todos os dias são de vitória. Então, de vez em quando, perder, inclusive, é extremamente importante, porque eu vou falar sobre autoestima. A verdadeira autoestima se constrói da seguinte forma: olha só, eu tento e fracasso, eu tento e fracasso, eu tento, fracasso, tento, consigo. Quando eu consigo aqui em cima, eu vou olhar para trás e vou falar assim, gente, foi ótimo o que eu fiz, porque eu consegui uma coisa muito difícil para conseguir. Tanto é que eu tentei várias vezes e fracassei. E é isso que vai construir a verdadeira autoestima do seu filho. É ele saber que o que ele conseguiu foi difícil. Então, como que ele vai saber que é difícil se ele nunca passou por situações de fracasso? Então, permitir que o filho fracasse, permitir que o filho se frustre, a gente treina criança a esperar esperando. Então, ele tem que tolerar as questões aversivas da vida, porque o mundo dele não vai ser mais cor-de-rosa, porque ele é teia. Eu queria que fosse assim, mas não é. Então, a gente tem que preparar o filho para o mundo. Quanto menor o nível do TEA, mais preparado para o mundo tem que estar, né? A gente sabe disso, ok? Também trabalhamos com pensamentos alternativos. Por exemplo, se perder é horrível, então tá, nós vamos trocar por tentar novamente é importante, porque eu tentando, depois dos fracassos, é o que eu vou conseguir a minha superação e entender que eu sou eficiente. Então, eu não vou ficar só preso na deficiência, né? Mas eu vou entender que exista uma eficiência. O objetivo disso, obviamente, é ter uma flexibilidade cognitiva maior, ok? Bom, a gente treina as habilidades sociais bastante, isso é importante, como iniciar conversa, manter diálogo. Às vezes o TEA ele é bom para iniciar, mas ele daí não consegue manter, porque ele não tem repertório para manter. Então, criar um repertório para manter diálogo também é importante, e isso é tarefa do psicólogo da TCC. Ok? Respeitar
pessoas, respeitar tudo que acontece, né, à sua volta. O respeito também é uma habilidade social, tem que ser treinado. Também compreender regras sociais, porque existem as regras que são fáceis da gente saber, né? Por exemplo, a escola chega lá e coloca as regras, ó, não pode vir sem uniforme, é uma regra concreta, o TEA vai ter facilidade de entender isso. Mas existem regras sociais do tipo, não pode abrir a geladeira na casa do vizinho, que não está escrito em lugar nenhum, né? E daí existem regras sociais que você tem que aprender na marra ali, né? Você tem que aprender porque alguém vai te ensinar. O TCC também, quando eu falo TCC, é o psicólogo, tá? Que trabalha com terapia comportamental cognitiva. Ele trabalha muito também ensinando esse tipo de coisa. Bom, regulação emocional é outra tarefa do psicólogo de TCC, porque a gente já sabe que quem tem TEA, a chance de desregular emocionalmente é gigante. Você tem que saber lidar com todas essas crises. Então, vai ensinar respiração diafragmática, respiração lenta para a criança. Se a criança é capaz de aprender respiração diafragmática, melhor. Mas se não, pelo menos uma respiração mais lenta para ele equalizar essa quantidade de oxigênio que entra no organismo, principalmente quando ele está lá com a amígdala cerebral dele superativada. Pausas reguladoras. Eu tenho muitas crianças aqui, né, que levam para a escola elementos que regulam ele emocionalmente, tá? Cubo maluco, massinha de apertar, cada um é um, né? Então tá tudo bem, a escola tem que entender que isso vai ajudar ele a se regular emocionalmente, e fazer pausas, às vezes até de sair da sala, né? Para poder se regular lá fora. Técnica de relaxamento, pode ficar muito bom nisso também. O terapeuta comportamental cognitivo tem que ser muito bom em fazer relaxamento, porque a chance de entrar um paciente ansioso no consultório dele, pelo menos uma vez de manhã e outra vez à tarde, é gigante. Ele tem que dominar técnicas de relaxamento, tá? E também identificar gatilhos, aquilo que estressa, os sinais de estresse, tá? Para a criança, para poder, às vezes, controlando o ambiente, controla, né? Às vezes o gatilho está no ambiente, às vezes a gente mexe no gatilho e melhora, ok? Bom, sempre quando o psicólogo comportamental trabalha, ele necessariamente tem que fazer uma análise funcional de todos os comportamentos. Análise funcional é entender, na verdade, por que o comportamento funciona. Então, a tríade comportamental, que se chama análise funcional do comportamento, funciona assim: sempre antecedente, o que acontece antes do comportamento, o que deu o gatilho, qual foi a causa, o comportamento, e depois como foi consequenciado, tanto é que a gente chama de a estratégia ABC. Como que esse comportamento foi consequenciado? Porque dependendo de como vai ser consequenciado o ambiente, no ambiente, esse comportamento vai ter uma chance de aumentar ou diminuir. Comportamentos que são reforçados, tanto faz se é adequado ou inadequado, ele sobe. Comportamentos que não são reforçados ou são punidos, eles descem. Outra coisa, comportamentos que quando eu tenho, eu consigo me esquivar do que eu não gosto. Ele também aumenta. Então, imagina uma criança, ok, que ele odeia matemática e daí ele descobriu que quando ele faz bagunça na aula de matemática, ele é tirado da sala e vai para a supervisão. Ok, às vezes ganha agenda, né? Mas em compensação ele consegue se esquivar do que ele não gosta, que é o exercício da matemática. Então, cuidado, criança quando é tirada de situação e você entende que na verdade ele está fazendo só para se esquivar do que ele não gosta, tem que tomar muito cuidado, porque não pode funcionar, porque se funcionar, daí ele vai sempre usar a mesma estratégia, entende? Então, isso é uma coisa importante de fazer sempre. Quando a gente vai falar de comportamento, não adianta a gente falar só do comportamento. A gente tem que entender aonde que ele aconteceu, qual foi a situação, qual foi a contingência que ele aconteceu e como o ambiente consequenciou, para a gente já ter uma previsibilidade se esse comportamento vai se repetir ou não e pode virar padrão facinho, ok? Ok, alguns exemplos de análise funcional, tá? Você, por exemplo, pede uma tarefa para a criança fazer, daí a criança grita.
berrou, e daí a tarefa é retirada, ou seja, esse comportamento foi o quê? Reforçado. Por quê? Porque ele não teve que fazer a tarefa que ele odeia. Aí eu também odiava fazer tarefa. Tá tudo certo, né? É assim que a gente vai aprendendo a trabalhar com os aversivos, né? Administrar os aversivos, tolerar, suportar os aversivos. Lembre-se, participação dos pais, sempre reforçando comportamentos adequados, ensinar para os pais muitas estratégias para eles conseguirem fazer em casa, sempre mantendo consistência. Cuidado, pai e mãe. Falou não é não até a morte. Então, às vezes, vale a pena dar menos não e manter, do que você falar um não e depois virar um sim. Isso é uma grande armadilha, ok? Então, isso aqui, inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais ensino de longe, tá? Em clínica, para os pais, por incrível que pareça, é até engraçado falar isso, mas é eles cumprirem o que eles falam. Pais que não se obedecem, filhos não obedecem ele. Então, presta atenção no teu discurso. Primeiro você tem que se obedecer. Depois de você se obedecer, daí você vai ter a chance do seu filho obedecer você. Então, sim, é sim. Prometeu que vai dar sorvete depois que foi no shopping, ele se comportou, saiu lá fora, não tem o sorvete, azar, te vira, liga para o disco sorvete. Esse sorvete vai ter que aparecer, porque ele tem que entender que a tua palavra vale, que ele tem que te levar a sério. Tá bom? E se você falou que, ó, não, hoje você não vai jogar videogame, é não mesmo, ele pode jogar amanhã, mas ele pode virar lá o giraia, mas não é não, até a morte, ok? Cuidado, isso aqui é uma grande armadilha. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, tá, sobre a capacidade perceptual do TEA e o papel da TCC, ou seja, como que o adolescente percebe as pessoas e como que o adolescente TEA, tá? E como ele tem que aprender a interpretar os sinais sociais. Porque o que acontece na adolescência? A adolescência, ela é marcada, muda o cérebro, existe uma poda neural, pelo amor de Deus, e daí os neurônios ficam assim, ó, eles ficam, a maioria dos neurônios, tá, ficam excitatórios, pouco, bem pouco mesmo, bloqueador. Quem faz o bloqueio do impulso é a região frontal e pré-frontal, que começa a ser amadurecida com 12 anos. Ou seja, primeiro tem a poda neural, depois, então você perde neurônio, né? Fica desconectado lá de alguns neurônios, devagarinho vai reconectando com outras estruturas neurológicas, mas algumas regiões do cérebro, tá, do adolescente, ele começa a ser ativada. E essas regiões do cérebro, todas, eles levam a você desejar um relacionamento social maior. Por quê? Porque quando você começa a produzir os hormônios secundários, tá, os hormônios da sexualidade, você biologicamente, filogeneticamente, ontogeneticamente, você vai precisar se relacionar com seus pares para a procriação da espécie. Então, o adolescente, ele vai ter mais necessidade de se relacionar socialmente. Isso é neurológico, biológico, não importa a cultura, porque o biológico, ele é maior que a cultura. Ele é mais determinante nesse aspecto. Então, o que acontece? Acontece que o que é o TEA? O que é a coisa mais importante do TEA? É que o adolescente, a criança TEA, né, o diagnóstico TEA é pautado na dificuldade dos relacionamentos sociais. Então, é claro que isso vai ser um problema na adolescência. Então, eu vou falar algumas questões, não vai dar para esgotar todo o tema, tá? Mas eu gostaria de fazer, explicar como que a TCC também intervém nesse tipo de quadro, ok? Então, a percepção social no TEA, ele já tem dificuldade de interpretar os sinais, né? Então, veja bem, aquela criança que não consegue perceber que o que ele está falando está chato, ou o que ele falou foi agressivo, ou que o impacto daquilo que ele falou vai se voltar contra ele, então esse é o papel do terapeuta de ensinar para ele a conseguir fazer a leitura do outro. Então, aí é importante você entrar na questão da ínsula do cérebro, ela fica responsável, né, para fazer essa leitura na teoria da mente, de você entender que
vamos dizer assim, a realidade do outro é diferente da sua realidade, e é isso que o TEA adolescente precisa entender. Então ele tem que entender que a necessidade dele de, talvez ele goste de uma menina, e a necessidade dele de se relacionar com aquela menina é totalmente diferente da necessidade daquela menina querer se relacionar com ele. Então, isso é papel do terapeuta de trabalhar isso em clínica, ok? Então, ele tem que aprender a ler expressões faciais, tom de voz, ironias, indiretas. Isso é outra questão. Eu trabalho com adolescente, TEA, e às vezes agora tem a internet, né? Então, às vezes ele está conversando com alguma menina pelo Insta, pelo WhatsApp, e não percebe que às vezes a menina está sendo irônica com ele. Isso é um pepino. Então o psicólogo ele tem que estar muito antenado com isso, ele tem que estar muito afinado com os pais têm que ter monitoria em cima de tudo que é veiculado, inclusive dentro das redes sociais, tá? Para conseguir direcionar e orientar esse adolescente. Ele tem que saber as emoções e a intenção das outras pessoas, porque nem sempre a intenção da outra pessoa é ok, ele tem que conseguir discriminar isso. Isso é papel do terapeuta, então ele tem que fazer uma leitura social, tá? A nossa leitura social é automática, né? A gente olha lá e já sabe o que a pessoa está achando. Então, a maioria das pessoas interpreta pistas sociais automaticamente, não no TEA, né? O TEA é essa região do cérebro, na verdade, ela é prejudicada. Então, você tem que aprender de uma forma concreta, mais explícita, e tem que ser treinado. Então, você treina, né? Ajuda a reconhecer padrões sociais, inclusive, porque o que acontece? Às vezes o TEA ele tem muita dificuldade de entender o impacto no comportamento das pessoas do que ele fala. Então, o que acontece? Essa dificuldade de ajustar o comportamento dele no contexto vai fazer com que os amigos dele cancelem ele. Porque daí eles combinam de eles irem no cinema, ok? E daí eles colocam de lado o adolescente que tem TEA. E o TEA não entende por que ele foi rejeitado. Na verdade, isso é rejeição, isso é bem complexo. E isso o psicólogo tem que entender. E por isso que treinar lá, ele entender tom de voz, a forma. Também tem que treinar nele o tom de voz que ele usa. Então, você tem que treinar como que ele vai se relacionar com esse grupo, com essas pessoas, ok? Até a forma de cumprimentar. Porque, por exemplo, assim, para um professor, você fala boa tarde, né, para o professor. Para o colega, você fala, e aí? Quando você encontra uma pessoa no elevador, você, o máximo, bom dia, boa tarde. Quando você encontra um amigo íntimo, você vai lá, abraça, né? Quando você encontra um parente, uma tia, você vai cumprimentar, tua tia vai querer te abraçar e beijar, você tem que falar, tá bom, né? Vai abraçar, às vezes você não quer, geralmente eles não querem, né? Mas a tia vai querer, então explicar como que a vovó cumprimenta, como que é com o pai, com mãe, então ele tem que saber essa diferenciação de como cumprimenta cada pessoa, inclusive treinar a hora que você pode falar e a hora que você tem que escutar. Porque às vezes o adolescente, principalmente, ele desembesta a falar do assunto que ele gosta, sei lá, os astros, né? Ele gosta de astros, então ele vai falar lá de Saturno, da Lua, né? E Mercúrio, e já esgotou o assunto, e daí às vezes a pessoa quer falar outra coisa, quer trocar de assunto, e ele não tem essa percepção. Isso é tarefa do psicólogo comportamental cognitivo, treinar essa percepção, ok? Ele tem que saber. E daí, adaptar o discurso dele em ambientes sociais. Cada ambiente social vai ser diferente. Ele tem que se adaptar diferentemente em cada ambiente, né? Ele tem que conseguir perceber isso. Bom, como que a TCC ajuda nesse tipo de caso? Bom, primeiro, ensino explícito das regras sociais, porque lembra, ele não pega a regra social assim. Ele precisa de alguém explicando as regras sociais. Então, você vai ter que falar, quando a gente entra, a gente dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, dá oi. Quando a gente sai, a gente dá tchau. Quando a gente não gosta de alguma coisa, você disfarça. Cara, é muito legal. Quando você trabalha com adolescente, eu ensino eles a disfarçar.
né, para eles não ficarem assim muito vulneráveis, porque às vezes, como eles são às vezes muito claros, muito explícitos, eles ficam muito vulneráveis. Então tem que ensinar isso aí também, tá? Ele tem que ler o contexto, então ele tem que fazer aquela atenção partilhada de conseguir fazer a leitura ambiental para entender como ele se comporta, porque, por exemplo, ele tem que entender que dentro de um velório não dá para ele fazer piada e dar risada alto. Ok? Então ele tem que fazer a leitura do ambiente para entender o que está acontecendo, para ele saber como que ele pode se colocar naquele ambiente. Isso também é a tarefa do terapeuta comportamental cognitivo. Vai ensinar para ele a identificar as pistas sociais, né? Porque você chega no velório, tem todo mundo chorando, isso é uma pista. Então não dá para nem falar, fico quietinho aqui na minha e tá tudo certo, vou dar meus sentimentos e acabou a fita. Né? Agora, quando eu chego lá e tem alguém lá fora, já mais relaxado, conversando baixinho e sorrindo, ok, então ele já é mais leve, né? Então ele tem que saber identificar isso aí, não só em velório, eu falei velório, mas isso em qualquer situação, nas festas também ele tem que saber isso, tá? E isso envolve, obviamente, o treino de todas as habilidades sociais. A TCC é perfeita para trabalhar com a questão das habilidades sociais. Eu trabalho muito com a Zilda e o Almir Delprete, é um casal que trabalha muito com isso. O Cabajo, o Vicente Cabajo, ele é um espanhol maravilhoso, que tem muitos livros também falando de treinamento das habilidades sociais. Tudo isso você pode usar também, ok? Não é necessariamente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. Você vai treinar o adolescente a diferença entre cumprimentar o professor, o amigo, pessoas desconhecidas, né? Porque às vezes, pessoa desconhecida que você nunca viu, você tem que chegar e falar: olá, prazer. Então você só fala muito prazer quando você conhece, né? Depois você não fala mais, ok? Porque se você fica falando sempre muito prazer para pessoas que você já conhece, vão achar que você tem Alzheimer, que você esqueceu quem que é a pessoa. Então, treinar qual a forma de usar, qual comunicação usar em cada contexto. Isso também é nossa tarefa. Você viu quanta coisa que o psicólogo comportamental faz? E também, quando a gente treina a VD é atividade de vida diária. Então, esse treinamento das habilidades sociais, ele tem que estar incluído no treino das atividades da vida diária. Então, isso vai melhorar a interação dele na escola, porque se ele souber se colocar socialmente, ele vai ser mais aceito. Então, isso aumenta muito a qualidade de vida do nosso adolescente, facilita a comunicação com os colegas vão querer conversar mais com ele. E, claro, eu estou falando de nível 1, talvez, um nível 2 bem treinado. Claro, obviamente, o nível 3, que ele tem mais dificuldade de comunicação, daí você não vai treinar dessa forma, mas vai usar outras estratégias, tá? Bom, também aumenta a autonomia social, porque daí ele vai conseguir sair sozinho, ir com os amigos dele no shopping, né? E daí favorece essa adaptação total aí no ambiente, tá bom? Bom, eu acho que eu já estourei aqui meu tempo, tá? Então, primeiro eu quero agradecer, espero que eu tenha acrescentado no universo de conhecimento de vocês. Estou muito feliz de ter sido convidada para fazer essa palestra. Instagram é Gislene_psicóloga. Lá eu tenho muitas dicas para pais e professores a respeito de todas as crianças com TEA e sem TEA. Quem quiser também se comunicar comigo através do Insta, pelo direct, tá tudo bem. Às vezes tem uma questão, uma pergunta, um convite, estou à disposição lá. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto maravilhoso da Íris. Achei extraordinário. O professor Gustavo Teixeira e a equipe, né, toda está de parabéns. E eu espero que que nós possamos nos encontrar em outras ocasiões, tá bom? Obrigada.